Marcelo, agora deu certo? Haha. Bora lá, manda o link agora que eu mando pro povo. Não sei qual foi o Xabu. O Aí, link do Marcelo estava certo, então. O link que eu mandei para você do. Não tá certo, amor. Não tá. Aí, Marcelo entrou nesse aqui, do dia 20. Agora entrou. Manda o link para mim do coisa. Deixa que eu procuro aqui. Vai lendo. Do YouTube? Sim. Bom. O que causa é que você estava comentando, falando sobre Deus estar em nós. Tem que começar de novo. A leitura. Tá. Então vamos lá, página 131 do livro digital. A sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus. É isso que você quer dizer? Resposta: através da lei da evolução, o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá através do desenvolvimento organizado do cérebro, através da sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição. Muito bem. Marcelo está aí. Quer comentar, Dulce? Depois. Tá. O que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias e doenças, crises econômicas, guerras e ondas de crimes? Resposta: todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico, através da qual a natureza consolidada, pensamentos de natureza similar, faz com que esses pensamentos sejam expressados através de uma ação em massa. Então, a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo. Isso está correto? Engraçado, parece que essas perguntas já vieram antes, né, Du? Perfeitamente. Agora que eu vou começar a prestar atenção. Ai, agora que eu vou começar a prestar atenção. Agora que a gente conseguiu mandar o link. As epidemias e guerras e catástrofes, assim, tipo, financeiras, né, crises financeiras. E aí eu tenho a impressão de que essa pergunta já foi feita antes também no livro. Todas as epidemias nas quais... Resposta: perfeitamente. Milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada, através da aposta no mercado financeiro. Quando elas de repente descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa, elas se aterrorizaram, correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros. E o pânico estava instalado. Através do pensamento em massa de milhões de mentes, todos pensando em termos de medo da pobreza, a crise prolongou-se por alguns anos. Foi a crise de 29. E então, e agora eu quero comentar. Porque, gente, como que é esse negócio da nossa semelhança com Deus, né? A gente tem uma semelhança com Deus, né? Isso está lá na Bíblia. Somos criados, fala a imagem e semelhança, né? Mas a nossa imagem de verdade não é essa do corpo, entende? A sua imagem de ser infinito e a sua semelhança de criação. Nós criamos através do pensamento. Nós criamos através da nossa imaginação. Se você for ler o Caibalion, e a gente vai ler, né? A primeira lei é a lei do pensamento e demonstra como que tudo foi criado e como que nós continuamos a criar.
e que é através do pensamento e da imaginação, porque não haveria uma outra forma de Deus criar. Então, tudo que a gente mantém no pensamento por um período de tempo razoável, associado a uma emoção, isso vai se manifestar. Então, você imagina toda uma população pensando em uma coisa só. O que isso vai acontecer? O que vai acontecer com isso? Isso vai ser criado de forma muito maior do que para uma pessoa só. Entende? Isso vai ser criado de uma forma global, às vezes. E é assim que a gente cria as grandes, que a gente chama de catástrofes, né? Mas será que é verdade que são catástrofes? É um caos sendo trabalhado. Tudo existe por um propósito, né? Tudo que é permitido que se manifeste, e na verdade tudo é permitido, o que acontece? Tem um propósito de nos ensinar algo. O propósito sempre é sempre de aprendizado, de evolução, de progresso. Ai, Dulce, mas morrem tantas pessoas. Ok, mas a morte não é o fim, né? A gente já sabe que a morte é uma forma de ir e vir, né? É uma passagem secreta. É um portal onde a gente vai e passa por outro lado e volta, entendeu? Então, a gente precisa definitivamente entender isso, sabe? Ai, Dulce, mas tantas pessoas sofrem. O sofrimento é emocional. Todo sofrimento é mental. Você pode estar no meio de uma guerra, você pode estar num campo de concentração e ainda assim, vamos falar assim, há o sofrimento físico, mas você está em paz por dentro, sabe? Como, Dulce? Como? Você imaginando coisas melhores para você no futuro e acreditando que isso vai acontecer. Então, todo sofrimento é mental. Todo. Não existe um sofrimento. Existe o sofrimento físico? Existe, mas ele é muito pequeno. E eu vou te dizer uma coisa: o quanto as emoções influenciam no sofrimento físico. Vocês sabiam que os psicopatas, que são as pessoas que não têm emoções, eles quase não sentem dor? Eles quase não sentem dor. A dor, ela é diferente de pessoa para pessoa. Por quê? Depende da emoção que a pessoa está sentindo ali. Se ela se coloca como uma vítima, a coitada, sabe? A pessoa que está sendo injustiçada, essa dor vai doer muito. Pode ser uma unha encravada, vai doer muito. Entendeu? Agora, a pessoa que se coloca como herói, eu estou passando por isso, por algo maior. Eu estou passando por isso, mas eu vou vencer. Eu estou passando, sabe? Ele passa com uma mentalidade diferente. Aquilo vai doer muito menos. E a pessoa que passa sem emoção nenhuma, tipo assim, foda-se, quase não vai sentir dor nenhuma, sabe? Então, é imunidade à dor? Quase isso. Quase isso. E às vezes pode ser confundido com frieza, né? Mas não é, não. É uma questão de escolha. Escolha de pensamento. E eu vou te dizer que existem muitos psicopatas que são menos frios do que muitas pessoas emocionais. Por quê? Porque apesar deles não sentirem emoção, eles têm noção do que dói no outro. Eles têm noção de certo e errado, sabe? De moral. Então, não é o fato de não sentir que faz a gente agir errado. Não é. É o fato de não se colocar no lugar do outro. Só lembrando que esse psicopata que a Dulce está trazendo é uma pessoa que realmente tem uma disfunção cerebral que vai levar a essa nomenclatura. Que você citou aí, que a pessoa tem noção de empatia, né, do quanto dói no outro.
Isso não se dá com os psicopatas sociais, né? Que eles não estão nem aí com a dor alheia, né? Na verdade. A sociopatia, né? Você fala que é uma outra coisa. A pessoa tem emoção, entendeu? A sociopatia é diferente. A psicopatia é um problema físico no cérebro, é uma falha física no cérebro, tá? Isso faz com que as pessoas não sintam emoção. E algumas dessas pessoas, cerca de 1% é a estatística, cerca de 1% dessas pessoas se tornam serial killers. Mas não necessariamente todos os serial killers são psicopatas. E necessariamente não são todos os psicopatas que são maus ou matadores. Entende? Vamos lá. Pelo que você está dizendo, deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa através de alguma forma de ação em massa, tais como crises econômicas, momentos de euforia nos negócios e assim por diante. Isso está correto? Resposta: você está com a ideia certa. Pergunta: vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Vai em frente, eu descrevo. O próximo princípio é o tempo, a quarta dimensão. Qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da mente do ritmo hipnótico e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? Resposta: o tempo é a lei do ritmo hipnótico, o lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto, da natureza dos pensamentos. Tá indo muito barulho aí, Dulce? O pessoal tá ligando aqui o liquidificador, não? Então tá. Pergunta: mas entendi, pelo que você disse antes, que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamentos das pessoas. Como, então, poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa? Resposta: o tempo divide todos os hábitos de pensamento em duas classes: pensamentos negativos e pensamentos positivos. Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para que se adequem aos desejos desse indivíduo. Mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo, ou vice-versa, exceto através do esforço voluntário por parte do indivíduo. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos. De acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo. E então ele procede para solidificar. Então ele procede para solidificar este hábito em um ato permanente, durante cada segundo de sua existência. Os pensamentos positivos são, da mesma forma, construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo. Literalmente falando, nada é permanente. O tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado de permanência durante a vida do indivíduo. E aqui eu achei interessante. Eu quero comentar. Também quero. Porque assim, o que eu achei interessante, Dulce, então aqui ele traz, por exemplo, uma pessoa, eu estava conversando com uma cliente ontem, a respeito do medo, né? E aí trazendo algumas coisas do livro e tentando ali compartilhar com ela e tal. E falando a respeito do medo, falando dos caminhos neurais que o medo, e de tanto você ficar olhando para aquilo e focando, você vai aumentando e dando mais força para aquela situação. Então, a qualquer gatilho, o corpo dela reage automaticamente para o medo, né? Assim,
traz todos os sintomas de todos os tipos de fobia que a pessoa tem, de medo que a pessoa tem. Agora, como que muda? Se a pessoa que sente, que tem esse pensamento recorrente, né, e constante, então, assim, ela está constantemente fortalecendo uma sinapse neural, um caminho neural ali que vai disparar uma série de químicas no corpo dela. Se ela não tiver intenção forte, determinada de deliberadamente, né, assim, com consciência e criando um outro caminho, ela vai ficar vítima disso. Ela vai ficar refém disso, mas é refém dela mesma. E aí, o que eu falei assim, ó, por que então você não pensa naquilo que você quer e começa a nutrir isso e vai criando esse novo caminho neural? À medida que você faz isso, esse caminho neural está fraco. Ele está fraco porque você ficou fortalecendo o outro 30 anos, né? Começa a fortalecer esse daqui. À medida que vai fortalecendo esse, o outro vai ficando mais fraco. E você automaticamente começa a conseguir manter, né, esse pensamento positivo que vai de encontro com aquilo que você quer e deseja por mais tempo. E aí, nesse exercício de todo dia, é que a gente consegue mudar esse hábito. Exatamente. E assim, é exatamente isso, Cristina. A pessoa que nós somos hoje, sabe? Como é que você se define? Por que você se tornou essa pessoa? Com a prática. Porque você praticou muito ser essa pessoa, pensar do jeito que você pensa, sentir as emoções que você sente. Você praticou. Isso não é natural seu. Você não pode falar assim, eu sou assim. Não é verdade. Você hoje está assim por causa da prática de pensamentos e emoções que você está habituado. Se você intencionalmente muda isso para algo diferente, seja positivo ou negativo, melhor ou pior, você vai mudar. Uhum. Então, por exemplo, e é prática, é prática. Se intencionalmente você pensa em algo negativo e fala assim, eu não quero mais pensar nisso. Não quero. Eu quero pensar nisso. Em vez de pensar aquilo que eu não quero, no que me faz sofrer, eu vou começar a pensar no que me faz feliz. No que me deixa feliz e alegre. Mas aí vem aqueles pensamentos, né? Mas você está sendo iludida. Você está negando a realidade. Não, eu estou criando uma realidade diferente. Entende? Se você acha que mudar os seus pensamentos intencionalmente é fugir da realidade, amor, você está se auto-sabotando. Porque você mudar os seus pensamentos para algo positivo, algo diferente, talvez algo que não exista hoje. Talvez algo bem diferente do que é a sua realidade. Mas você focar nisso, você vai estar criando essa nova realidade. E quando a gente muda, começa, sabe, a vigiar os nossos pensamentos, vigiar, porque você tem que estar presente, muito presente, para questionar cada pensamento. E para falar assim, cancela, cancela. Eu não quero pensar isso. Eu não vou pensar isso. Não é eu não quero, né? Eu falei eu não quero. Na verdade, não é eu não quero. Eu não vou. Eu não vou ficar pensando nisso. Eu vou pensar no que eu quero, no que me faz bem, no que me, sabe, no que eu desejo viver. Uhum. Então é isso. O seu hábito de pensamento normalmente é negativo, né? Se a gente está aqui nessa realidade, vivendo a vidinha, né, dos 98%, a vidinha que a gente pode chamar de corrida dos ratos. Espera aí que eu estou voltando. Que a gente pode chamar de corrida dos ratos, que é o quê? Acordar e trabalhar naquele trabalho que a gente odeia, né? E comer aquela comidinha mais ou menos, estar com aquelas pessoas mais ou menos que a gente mais ou menos gosta, né? E fazer aquelas coisas e chegar em casa e ver aqueles programinhas muito mais ou menos, né, na televisão, e depois de dormir.
E no outro dia, a mesma rotina é a roda dos ratos. A gente está alienado. Mas e para mudar isso? Tem que mudar o pensamento primeiro. Primeiro muda o pensamento. Com a mudança de pensamento, você muda a sua emoção. Com isso, você muda a sua vibração e você começa a atrair coisas diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes. Vai atrair um emprego diferente, entendeu? Ou uma ocupação diferente dentro da mesma empresa, enfim, não sei. Mas o fato é que tudo começa e tudo muda com a mudança de pensamento. E que esse negócio da gente ficar congelado, sabe, ali, cristalizado nesse negativismo, é isso que cria todo o mal da nossa vida. Todo mal, todo mal. Tudo que a gente não gosta, tudo que a gente não quer viver, é criado ali, nesse espaço. É isso aí. Lê um pouco, Dulce, dá para você ler? Eles estão usando o liquidificador aqui, tem uma zoada aqui na minha cabeça. Pergunta. Agora possuo um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características possui o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? Resposta. O tempo é o tempero que influencia a natureza, através do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, através do lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. Vamos exercitar esse músculo do pensamento positivo. E é claro, não é só pensar positivo, você tem que pensar positivo e mudar, né, as suas emoções. Os jovens possuem sabedoria? Pergunta. Resposta. Somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto através do lapso do tempo. E de verdade, gente, não é necessariamente o tempo que a gente conta em anos, entende? Que existem jovens com uma sabedoria nata e existem velhos que não amadureceram. Sabe, aqueles... Você já comprou uma fruta verde que ao invés de amadurecer ela apodrece? Existe. Existem pessoas assim também, que não amadureceram ainda, que são espíritos jovens. Né? Então, essa juventude, essa matureza que ele fala aqui, essa maturidade, é espiritual, entendeu? É esse tempo infinito que nós temos. Mas é claro que os anos aqui na Terra, para quem está disposto a aprender e adquirir sabedoria, isso é o que nos faz espíritos maduros, né? Isso é o que nos faz melhores. Essa experiência ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa. Então, vamos aproveitar essa experiência para a nossa maturidade espiritual. Pergunta. O passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir sabedoria? Resposta. Não. Ah, aqui, ó, ele vem falar isso aqui. Não. A sabedoria vem somente para os não alienados, que formam hábitos de pensamento positivo, como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto em coisas elementares. Então é isso, vamos destruir, né, essa alienação e vamos aproveitar cada experiência, o que você está fazendo, das lições que a vida te traz, né? É a live que eu fiz aí outro dia. É isso que nos traz sabedoria. É você aprender com cada experiência, com cada pessoa, com cada palavra e com você mesmo, com seus erros e com seus acertos.
Pergunta. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina a sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? Resposta. Isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas. E o tempo faz com que essa relação seja permanente. Eu não acredito nisso, tá? Sim, pessoalmente, eu não acredito que nada seja permanente, porque, como ele mesmo falou, a única coisa que sempre vai acontecer são as mudanças. Eu não acredito que alguém tenha um destino eterno, tenha um destino imutável. Imutável é só essa força criadora chamada Deus. Como disse o filósofo Chorão, do Charlie Brown Jr., Ai, ai. o impossível é só questão de opinião. Mas, na realidade, essa frase não é dele, não. É de um filósofo platônico, da era platônica. Preciso saber direitinho. Mas é uma verdade, né? O impossível é só uma questão de opinião. Se acreditou que é impossível, então é. Se acreditou que é possível, assim será. Isso mesmo. Vai e faz. Pergunta. Você quer dizer que se eu me alienar ao longo da minha vida, sem propósito ou objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim? Resposta: corretamente. Pergunta: o que é sabedoria? Resposta: a sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas, para ajudarem você a conseguir qualquer coisa que queira da vida. Pergunta: então, conhecimento acumulado não é sabedoria? Resposta: céus, não. Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. Tem um livro aí, assim, tem um livro que trouxe uma frase que ficou muito famosa, que muita gente repete, e eu mesmo já repeti muito, que fala o seguinte: conhecimento é poder. E assim, de verdade, né? Eu tenho visto umas aulas de filosofia sobre vários assuntos, né? E um cara incrível, brasileiro, Jacob Petri, ele falou sobre isso. Ele é um filósofo brasileiro, né? E ele falou sobre isso. Ele falou assim: conhecimento não é poder. Conhecimento é um poder latente, é um poder em potencial. Por quê? O conhecimento, a gente só vai ter o poder quando a gente colocar o conhecimento em prática. Então, de verdade, conhecimento por si só não é poder. E você vê que tem gente que não entendeu nada, que usa o conhecimento para fazer o mal. Né? É o que ele está falando aqui. Se conhecimento fosse sabedoria, ninguém faria o mal mais. Sabe? Aí tem um outro filósofo, aquele. Como que chama, gente? Do tipo Chorão, entendeu? Era um piadista brasileiro. Ele falou o seguinte: eu esqueci o nome dele. Que se malandro fosse. Se malandro. Como que é? Se malandro entendesse isso, ele ia ser bom por malandragem, entendeu? Isso eu acho que é de uma música até. Não sei se é do Chico Buarque, alguma coisa assim. Então,
Mas, assim, se o malandro aprender isso, ele vai ser bom por malandragem. Por quê? Porque é sempre uma vantagem você ser bom. Por quê? Porque existem leis impecáveis, sabe? E assim, que não tem como fugir. Não é lei de homens, entendeu? Não é essas leis que a gente esconde e ninguém vê o que a gente está fazendo e a gente escapa, sabe? Não. Essa lei, minha filha, você escreveu, não leu? Sabe como que é? O pau comeu. É isso. E então você faz as coisas e isso volta para você, não volta do mesmo tamanho. Sabe, na Bíblia tem isso de várias maneiras. E para mim, hoje, a Bíblia é um livro de filosofia e de poder da mente. E tem uma frase lá que fala assim: quando a gente planta vento, a gente colhe tempestade. Você não colhe vento, você colhe uma coisa muito maior, que é uma tempestade. Né? E Jesus falou o seguinte, que o nosso plantio, ele pode dar 30, 60 e até 100 por um. Ou seja, cada semente que a gente lança, isso vem multiplicadas vezes para a gente. Imagina você lançar algo ruim. Quem vai ter que colher? Quem vai, sabe, colher isso? Você. Então a gente tem que ser bem malandro, bem malandro, e só fazer o bem. Sabe, fazer ao outro, no mínimo, o que eu gostaria que ele fizesse para mim. No mínimo. Por quê? Porque assim eu vou estar sendo bem malandra e o universo só vai poder me mandar coisas incríveis. É verdade. Isso é sabedoria, entendeu? Você entender as leis e usar elas a seu favor, fazer com que elas trabalhem para você. Não é porque você é bonzinho, é porque você é inteligente. Mas para você ser inteligente, você tem que entender que o que você lança, você recebe não do mesmo tamanho. Não é aquela teoria de que eu mando uma bola azul e volta a bola azul. Se eu mando nessa intensidade, ela volta na mesma intensidade. Não, amor. O universo não é assim. Você mandou uma bola azul, ele te manda 30 bolas azul, bem maior. Entendeu? É assim. É no mínimo 30 vezes mais. Pelo que Jesus falou, né? Fala, Cristina. Cristina tá ali com os olhinhos. Quando ela fica assim. Não, eu estou processando. Hoje eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Mas é interessante isso, né? Porque a gente. Você falou assim, quando você começa a fazer isso, né? Vai fazer porque você entende, não é porque você é bonzinho. Mas depois você fica bonzinho. De verdade. Isso vai Sim. mudando, porque você vai mudando. É porque é Né? Então, prática. assim, É porque é prática. A gente é o que a gente pratica ser. E se por malandragem eu pratico ser bom, eu vou virar bom de verdade, vai virar entendeu? bom de Por verdade. malandragem. Isso mesmo. É Ó, o que isso. é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo mais o desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa, ela é adquirida. Se é que é adquirida pelo pensamento positivo, através de um esforço voluntário e pessoal. Então, em tudo, existe sempre um fator assim, ó, você, né? O teu querer. Então, é quando você quer, as coisas começam a acontecer. Então, de verdade, se você está reclamando que a tua vida não está boa, que isso e aquilo, o quanto você realmente está querendo mudar, né? Porque existe, gente, se falar assim, olha, eu não tenho condições, eu não faço isso, é mentira. É mentira, desculpa. É só uma desculpa esfarrapada entre um monte de outras desculpas que você está dando para não sair da onde você está e ir para onde você quer estar. Então é saber primeiro se você realmente quer essa mudança que você diz querer. Por que eu estou falando isso? Às vezes você pode ir na onda do tipo assim, todo mundo fala, eu quero melhorar de vida, eu quero parar de escassez, eu quero ter um relacionamento incrível, uma casa magnífica, eu quero isso, quero aquilo outro. Ok, falou.
né? Mas quando a gente entende que, assim, tem uma palestra do professor Cortella, que é fabulosa, ele fala assim, ó, a vaca não dá leite, ela não dá leite, e de verdade, você tem que ir lá e tirar o leite dela. Então, assim, não tem almoço grátis, sabe? Se você realmente quer uma mudança na tua vida, essa ação pelo menos de buscar o que tem de gratuito hoje nesse universo de internet para você melhorar a tua vida, cabe a você, a mais ninguém. E eu era rainha, sabe, de querer achar que eu tinha que catar o povo pela mão, sabe, tipo o Sassamutema do universo, assim, e resolver o problema de todo mundo. Aí essa ficha caiu, né? Por que que eu melhorei? Porque eu quis. E assim é com os outros, assim é com todo mundo. Né? Então, que a gente possa, eu falo muito com a Dulce, a gente conversa bastante. Tipo assim, nosso papel é de semear, joguemos sementes, cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E vamos que vamos seguindo cada um com o seu propósito, né? Porque é complicado, gente. Fica todo mundo nesse vitimismo, né? Mas o que está fazendo para mudar? Sabedoria. É seguro para todas as pessoas ter conhecimento? Nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria, né? E não, pérolas a porcos. Em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? Resposta: a maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos. Antes desse período, a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimento e os organizando em planos em vez de gastar tempo no esforço de conseguir sabedoria. Posso comentar a pergunta anterior? Pode. Que ele fala aqui que não é seguro adquirir conhecimento extensivo sem sabedoria, é o que a Helena Blavatsky fala, né, do conhecimento. O conhecimento por si só, sem a sabedoria, é a serpente, que vai enrolar nas suas pernas e vai morder o seu pescoço. Entende? Se a gente tem que usar o conhecimento com sabedoria, né? Porque senão é o que ele falou antes aqui, a gente vai usar esse conhecimento para dominar, para fazer o mal, para levar vantagem e sem merecimento, né? Vamos falar a verdade. Tem muita gente que tem muito conhecimento e está aí com a serpente enrolada na perna, né? Que possamos, então, nós que já sabemos disso, começar a usar o nosso conhecimento com mais sabedoria cada dia mais, né? É um exercício também. Verdade. No primeiro momento, quando você adquire o conhecimento e vê que. Aí você vira, você vê que você está em terra de cego, né? Você tem um olho, que é o conhecimento, não tem a sabedoria. Mas você vê que você está em terra de cego, aí você começa a ser o malandro, o esperto, né? O que subjuga, o que diminui, o que acha que o outro é menos, porque ele ainda não abriu um dos olhos, pelo menos, né? E, na verdade, não é nada disso, é só uma questão de tempo. Então, o tempo está nisso, da gente entender que tudo, a evolução, ela é uma questão de tempo. O outro não é menos do que eu, ele só, talvez, ele tenha tido menos tempo, ele tenha vivido menos, ele tenha tido menos experiências, ou ele não aproveitou bem as experiências e está tudo certo. Ele vai ter tempo para isso. E quem sabe, se a gente já tiver o outro olhinho da sabedoria, pelo menos um pouquinho aberto, a gente vai ver que a gente pode usar o nosso conhecimento para ajudar ele a abrir um pouquinho o olhinho dele e se beneficiar com isso. Porque, por exemplo, se a gente vende um curso que leva conhecimento e sabedoria para alguém, mesmo que seja vendido, porque de verdade precisa ser gratuito para ser bom? Não. Se você vende algo de valor que vai abrir a consciência daquela pessoa, cara,
É a malandragem de ser bom, entende? Porque é a malandragem de fazer o bem, querendo o bem em troca. É isso. É isso. Então, vamos pegar o que a gente já sabe e entregar para as pessoas e fazer essa troca, que seja uma troca ganha-ganha. Né? Ao Uhum. contrário dos malandros de verdade que vendem ilusões, que vendem, né, mentiras por aí. E a gente sabe que muitos vendem. Uhum. Mas a gente também provavelmente já vendeu, né? Então, em Não outros é? meios. Vai lá. E é interessante você falar do tempo, né? O tempo, ele realmente é o Senhor, assim, tudo é uma questão de tempo, né? E muito facilmente a gente cai na ilusão de querer tudo no fast, sabe? Assim, tudo rápido demais, tudo instantâneo demais. Eu fico pensando que quando a gente consegue, quando a gente acessa essa sabedoria, a primeira coisa que a gente entende, ou, né, tipo, acalanta o nosso coração, é o entendimento de dar tempo ao tempo, sabe? Um pão para ficar gostoso precisa da massa crescer e vai ficar fofinho, né? E você, por mais que você coloque fermento biológico, coloque embaixo do sol, ele tem o tempo dele, tem o tempo daquela massa crescer. Então, o quanto que a gente está nutrindo, né? E quando você achar assim, nossa, mas eu já estou esperando há tanto tempo, já estou fazendo práticas há tanto tempo, insista um pouquinho mais, porque aí você vai ter certeza que você está a 1 metro do outro, sabe? Insista, não persiste até o fim. É fazer até dar certo, é acreditar, crer e não desistir. Só fracassa quem desiste. É porque, às vezes, a gente só precisa mudar a perspectiva, né? Olhar por um outro ângulo. Ah, eu estou fazendo prática tanto tempo e não dá certo. Ao invés de afirmar que não dá certo, como seria você falar assim? Eu estou fazendo prática há tanto tempo e ainda não tive resultado. O que eu preciso mudar aqui que vai me trazer o resultado? Sabe, perceber que não é a prática, não é a técnica que está errada. De repente, você está fazendo alguma coisa, ou você está mantendo coisas ali, sabe? Não adianta você, por exemplo, vou dar um exemplo, não adianta você querer guinchar, querer amarrar uma corda num carro para puxar ele se ele estiver travado nas 4 rodas, entendeu? Você não vai conseguir puxar. Pode usar a técnica que for. O que você precisa fazer primeiro é soltar. O que está te agarrando? Olha para isso. O que está te prendendo? O que está fazendo você não andar para frente? Porque aí, cara, você está praticando. Ou seja, você já está exercitando. Você está fazendo a força de puxar o carro nas 4 rodas. A hora que você solta, isso vai com tudo, entendeu? Isso vai numa velocidade que é inacreditável. Você vai falar assim, uau, só faltava isso. Entendeu? É só você ir lá e soltar. Solta o freio. Solta o controle. Solta isso que está te agarrando, essa âncora. O que é? É uma crença? É uma mentira? É o ficar olhando para o negativo? É ficar olhando para o vitimismo? É ficar dando desculpa? É o quê? Olha para você. Vigia e ora e muda. Verdade. Vai lá. Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria? Resposta: adversidade e fracasso. Essas são as linguagens universais em que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para receber. Ai, mas por que, né, que tem que ser na adversidade e no fracasso? Por que tem que ser na porrada? Eu sei por quê. Quer que eu responda? Manda aí. É porque quando está tudo bem, a gente não aprende porra nenhuma. No nosso nível evolutivo, no nosso nível evolutivo, se está tudo certo, tudo bem, a gente só vai aproveitar, entendeu? Tá tudo bem, eu não tenho que crescer, eu não tenho que evoluir, eu não tenho que aprender.
Não tem que porra nenhuma. E aí, eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito, para mim é muito clara isso. A vida da gente, ela é cíclica. Então, você tem tempos em que está ali várias, diversas adversidades e outros tempos que está em maré alta. Está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso. E aí, fatalmente, você fica realmente ali acreditando que agora está bem, que vai estar sempre bem. E você tem a possibilidade de expandir também. Eu realmente acredito que você pode expandir e crescer em sabedoria estando tudo bem, se você não para de buscar. Agora, o que acontece na maioria dos casos? Ah, eu estou tranquila, tá todo mundo em casa, tá todo mundo bem, olha, o dinheiro já sobra, eu tenho uma. Né, tá tudo maravilhoso. O que acontece, gente? Pode ver, não é praga, não é nada. As pessoas às vezes estão super bem, daqui a pouco acontece alguma coisa naquela família, alguma coisa naquela casa, e fica aquela adversidade toda. É como se fosse assim, ó, sabe, um, um terremoto, um sacode, é tipo um se mexe, vai, faz alguma coisa. Ah, e se não acontece alguma coisa, porque, vamos supor, a pessoa já tem um acúmulo, né, de coisas que ela já viveu e já passou, começa a acontecer uma coisa tipo assim, ó, é um vazio interno que a pessoa sente. Ela já está tudo bem na vida dela, mas assim, ela já veio acumulando tanta boa aventurança de outras vidas e tudo mais, e aí ela tá tudo próspera. Mas ela precisa continuar evoluindo, você entendeu? Não é porque tá tudo bem que tá tudo bem, então pronto. Porque a gente tem que evoluir sempre. É para isso que a gente está aqui. E aí essa pessoa começa, às vezes, ficar assim, tristonha. Você já Deprimir. você conhece? Você conhece duas pessoas assim? A Muita vida tá gente. perfeita, tem tudo, mas a pessoa tá deprimida, tá triste, tá se sentindo Você, vazia. É você um vê mal isso, existencial. você vê isso muito claramente, né, nos artistas, porque eles têm uma vida pública, então a gente consegue ver com mais facilidade, né? Carreiras promissoras, muito dinheiro, a mansão que eles sempre sonharam, os carrões, a coleção de carrões, né? Enfim, tantas coisas, mas parece que falta algo. E aí começa a deprimir. O que está faltando? Sabe, existe, não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela traz 7 níveis de necessidades que nós temos. A primeira, todo mundo sabe, né? É sobreviver. Você precisa estar bem. E dá uma, né? Várias, né? Você precisa estar bem. É ali todas as necessidades básicas satisfeitas, né? Saciadas, verdade. Saciadas, né? Você precisa ter alimentação, você precisa ter. Segurança, Não, a sexo. segurança é o segundo nível. A Ah, segurança é tá. o segundo nível, né? Você só olha para a segurança quando você já tem as suas condições básicas asseguradas, né? E aí você vai para a segurança, e aí isso vai crescendo em nível. Qual que é o topo da pirâmide? É a espiritualidade. A pessoa só verdadeiramente desenvolve a espiritualidade, e isso não é necessariamente uma religião, estou falando de espiritualidade, é você olhar para Deus como muito mais do que qualquer religião traz. E, e desenvolver isso em você, essa busca interna, porque não é uma busca externa, a gente não pode buscar Deus fora. Deus não está na igreja, Deus não está no céu, Deus está dentro de você. E aí, quando a gente faz esse mergulho interno em busca dessa força, desse Deus, desse Criador, sabe? É quando você acaba com tudo isso. Acaba com essa tristeza, com esse vazio. Não é, sabe, a gente fica em busca da felicidade correndo atrás do dinheiro. É uma ilusão. Não é o dinheiro que vai te trazer felicidade. O dinheiro vai te trazer conforto, facilidade, né? Segurança. Vai te trazer coisas.
mas não traz felicidade. Isso é verdade. A felicidade você já tem que ter antes. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito típico. Eu. Só me falta o dinheiro. A felicidade eu já tenho. Já sou feliz, né? Já, com o que eu tenho, com o pouco que eu tenho, eu já sou imensamente feliz e grata. Então, eu acredito que toda essa fortuna que está vindo só vai acrescentar. E que eu acredito que hoje, e por que não veio antes, Dulce? Porque de verdade eu não estava criando. Não estava criando dificuldade. Eu só reclamava, eu só ficava olhando para o que eu não queria. Então eu não estava criando isso. Então eu estou criando isso há pouco tempo. É por isso que não veio antes. E assim, olhar para isso com sabedoria. E tem a Bíblia, que é o livro, né, do poder da mente, fala o seguinte, que a riqueza, ela tem que ser igual uma fonte de água viva, uma fonte de água. Ela não pode servir uma pessoa só, né? Para essa riqueza fazer sentido e trazer uma alegria verdadeira para quem a possui, essa alegria ela tem que se multiplicar em muitos sorrisos, em muitos rostos, em muitas realidades. A gente não pode olhar para o dinheiro e falar: isso é meu, isso não vai servir para mais ninguém, só para mim. Isso traz tristeza. Porque o nosso ser infinito, isso é coisa do ego, né? Isso é meu, eu que consegui. Isso é o ego. O ser infinito, ele sabe que isso está errado. E é por isso que a gente deprime. Uhum. É por isso que a gente deprime. A hora que a gente começa a fazer assim, olha, eu tenho 2, você quer um? E o outro fala, uau, eu sempre quis ter isso e nunca consegui. Agora você me ajudou. Sabe? Isso traz uma alegria para quem fez aquele bem, seja o bem que for, pagar um curso, comprar um livro, sei lá, pagar uma faculdade. Pensa, o bem que você vai fazer para o mundo com o dinheiro. Dá um presente para uma criança. Eu não estou falando só para a criança que não tem. Para o seu sobrinho, para o seu filho. Olha, filho, eu nunca pude te dar isso, agora eu posso. A alegria que isso pode gerar para você. Entende? Aí a pessoa que olha para o que ela tem com esse é só meu, ela, ela sofre. Então, enquanto ela não vai para essa espiritualidade maior, esse campo, né, aonde ela olha para o propósito, assim, tem vários propósitos, né? O propósito é o que eu quero, o propósito nós, é eu e a minha família, eu e os meus mais próximos, e o propósito todos nós. Quando ela vai para esse topo da pirâmide lá, que é o todos nós, aí ela encontra, sabe? Ela preenche esse vazio, ela preenche. E o universo, ele é tão incrível, ele é tão incrível que esse dinheiro que você doa com alegria, ele volta, ele volta. E tem vários relatos, né? Assim, vários relatos. Tem um relato, por exemplo, de um cara que pagou a universidade de medicina para um outro que não tinha dinheiro, tinha potencial, tinha desejo, mas não tinha dinheiro. E lá, depois de vários anos, adivinha quem que fez a cirurgia de coração que salvou a vida dele? Um cara que ele ajudou, que ele pagou a faculdade. Entendeu? Então, o universo, ele traz isso de volta de várias maneiras incríveis. E que vai gerar ainda mais felicidade, mais, sabe, coisas incríveis na nossa vida. Uhum. Então,
esse vazio, você lembrou muito bem, é exatamente isso. É quando a gente já satisfez algumas etapas dessa escala, né, dessa pirâmide, mas a gente ainda não dominou o topo da pirâmide. Pois é. Por isso que a gente tem que estar sempre em movimento. Movimentação, expandindo, expandindo, expandindo. Vou ler mais umas duas perguntinhas aqui, ó, que são curtinhas, pra gente. Aí a gente para, tá? Tá. A adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? Não, somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuram por ela. Pergunta: o que determina o quão pronto está uma pessoa para receber a sabedoria? Resposta: o tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. Pergunta: conhecimento adquirido recentemente equivale-se a conhecimento já testado e comprovado? Resposta: não. Conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido. O tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade, quantidade e confiabilidade. Nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado. Deixa eu ver, mas essa daqui. O que é um conhecimento confiável? É o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que significa que é baseado em pensamentos positivos. Paramos aqui, ó. O tempo modifica e altera os valores do conhecimento, beleza? Quer comentar mais alguma coisa? Ontem, por uma falha minha, não tive live lá no canal. Então, a próxima live vai ser na segunda-feira. Mas o livro continua sendo vendido. Quem ainda não comprou? Bora lá, gente. Contribui com essa amiga aqui de vocês, que está aqui contribuindo com vocês também, né? Eu fico aqui, sabe, doando um pouquinho dessas pílulas de sabedoria que como eu posso ser mais feliz e grata, eu adquiri desses seres, né, iluminados. E assim, doando o nosso bem mais valioso, né, que é o nosso tempo, né, Cris? Sim. Para contribuir com vocês. E espero que esteja contribuindo, né? Seria até bom vocês dizerem para a gente, né, se estão contribuindo mesmo, né? Se a gente fala demais, seria bom ter uma feedback. análise de fora, né? A gente sempre acha que está fazendo o melhor, mas talvez a gente Como precise. você pode melhorar, né? É só vocês falarem o que a gente busca melhor. Tudo pode melhorar. Inclusive, se você quiser vir fazer um trio com a gente, né? Vamos fazer uma semana de trio, né? Vai aí, se candidata, vai Gislaine, Claudinha, Kleber, Marcelo, né? Que estão sempre aqui, mas pode ser outras pessoas. Cadê o Carlos Eduardo? As pessoas que aparecem de vez em quando. Vamos fazer um trio. Verdade. Isso aí. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem presentes conosco. Um grande beijo no coração, gratidão por estarem aqui. E a gente volta semana que vem, tá bom? Às 13h15. Beijo, beijo, beijo. Compre o livro da Dulce, contribua com ela e com o mundo, porque a gente sabe que a gente carece de boas leituras, né? De bons livros, e tá aí a oportunidade de fazer o bem, sabendo que vai retornar muito multiplicado para todos nós, tá bom? E é o poder da felicidade, né, gente? Quem é que não está querendo? Exato. O próximo livro você encontra também lá na livraria do Universo Consciência, o link está aqui embaixo na descrição, tá? Vamos, todo mundo um ajudando o outro e a gente vai fazendo coisas maravilhosas pelo mundo, tá bom? Muito obrigada. Beijo, Dulce. Beijo, amor. Beijo, pessoal. Bom final de semana. Nossa, já é sexta, hein? Esse tempo está voando.